Olá, graça e paz, sejam bem-vindos a mais um dia de leitura. Que bom ter você aqui conosco. Estamos no dia 33 dessa leitura bíblica. Nosso coração é grato ao Senhor por ter nos sustentado até aqui. Estamos chegando ao fim dessa semana, sexta-feira, mas com o coração cheio de alegria por causa da fidelidade do Senhor. Hoje iremos ler Êxodo 25 e 26, Mateus capítulo 21, do versículo 23 a 46 e Salmo 25, do verso 1 ao 11. Êxodo 25, nós vamos ver as instruções detalhadas que o Senhor dá a Moisés acerca da construção do tabernáculo. O tabernáculo era o lugar que Deus habitaria ali no meio do povo, né? Então, o povo no arraial tinha um local, uma tenda, né? Um tabernáculo que seria construído para que Deus estivesse no meio daquele povo. Por quê? Deus não abandonou aquele povo. Deus, desde a saída ali do Egito, Deus esteve com eles, conduzindo aquele povo pelo deserto. E então o Senhor instrui Moisés acerca dos detalhes daquela construção. Ele começa falando das ofertas que deveriam ser trazidas para serem empregadas, oferta ouro, prata e diversos outros tipos de ofertas que seriam utilizadas na construção do templo. Do tabernáculo, né? E essas ofertas deveriam ser trazidas de maneira voluntária, ou seja, aqueles que tinham um coração disposto, né? Um coração que não olhava para o preço que era, ou seja, um coração que não ficava preso às riquezas, às posses, mas um coração voluntário, um coração generoso, né? O versículo 2 diz: diga aos israelitas que me tragam oferta, receba de todo aquele cujo coração o compelir a dar. E então ele faz aqui uma série de recomendações, mostrando cada parte ali do tabernáculo, cada cômodo, cada utensílio que seria utilizado, o tamanho, a especificação, as medidas, né? Deus é um Deus detalhista e ele então estabelece esses detalhes ali para Moisés. No versículo 21 ele vai falar sobre a tampa, sobre a arca, né? Vai falar as tábuas da aliança que seriam colocadas dentro daquela arca. E também vai falar dos dois querubins que se encontram sobre a arca da aliança. Então, ele falando vários pontos importantíssimos aqui desse texto. O que eu quero destacar? A oferta voluntária como expressão do coração transformado. Deus não exige impostos ou contribuições obrigatórias. Ele busca ofertas que brotam de corações generosos, corações que são gratos pela libertação. No verso 8, nós vamos ver que ele vai falar de um santuário, né? Que fará um santuário para o Senhor, para que ele habitasse no meio daquele povo. Ou seja, o Deus transcendente que habita na luz inacessível, ele escolhe agora residir no meio de um povo pecador. Isso aqui já é um prenúncio da vinda do Emanuel. Emanuel, Deus conosco, Jesus, que viria, né, para cumprir o seu propósito, para estar no meio do povo. Amém? Passamos agora para Êxodo capítulo 26. Êxodo 26 vai detalhar a construção das estruturas físicas ali do tabernáculo. Vai falar das cortinas que deveriam ser bordadas, as coberturas, né, o teto, né,
de pelo de cabras e peles, as armações de madeira de acácia. Então não era qualquer madeira, era acácia, que é uma madeira de lei, e o véu que separa o Santo do Santíssimo. Então cada elemento aqui da construção do tabernáculo carrega um simbolismo teológico profundo. Vou falar algumas, né? Então as cores azul, né, representa o celestial, os céus. A cor púrpura representa a realeza. O vermelho, o sangue, né? E tudo isso ali na cortina, né? O vermelho das cortinas. Então isso simbolizando a natureza tripla da presença de Deus, né? Ele é transcendente, ele é real, ele é redentor. A madeira de acácia, ela é resistente e durável, ou seja, representa a humanidade santa de Cristo. O ouro que cobre representa a sua divindade. E o véu espesso é barreira solene que protege a santidade de Deus. Ninguém pode entrar no lugar santíssimo, exceto o sumo sacerdote, uma vez por ano, e mesmo assim com sangue de sacrifício. Então nós vamos ver todos esses detalhes aqui em Êxodo 26, né? Demonstrando aqui o cuidado de Deus em cada detalhe na construção do tabernáculo. Amém? O véu do tabernáculo, aquele que separava o santo do santíssimo, ele se rasgou de cima a baixo quando Jesus morreu na cruz. Ou seja, através de Jesus, eu e você temos acesso direto ao Pai. O véu que separava, o véu que nos impedia de ter esse acesso por causa dos nossos pecados e por causa dos nossos delitos. Ele agora, através de Jesus, nos dá um livre caminho. Amém? Glória a Deus. Mateus capítulo 21, do verso 23 ao 46. Então, Mateus 21, ele inicia, né, do versículo 23, porque do versículo 1 ao versículo 22 nós lemos no dia de ontem. Aqui, a partir do versículo 23, fala que Jesus ele entra no templo e ele estava ensinando, e o chefe dos sacerdotes e os líderes religiosos perguntam com que autoridade ele está fazendo essas coisas e quem deu tal autoridade. E aí Jesus responde a eles com outra pergunta. Ele fala: se vocês me responderem, eu lhes direi com que autoridade estou fazendo essas coisas. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? Eles discutiam entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele então perguntará: então por que vocês não creram nele? Se dissermos dos homens, nós temos medo do povo, pois todos consideram João um profeta. Eles responderam a Jesus: não sabemos. E ele lhes diz: tampouco lhes direi com que autoridade estou fazendo estas coisas. E ele então agora entra falando agora de uma parábola, né? De um homem que tinha 2 filhos. E esse homem chega no primeiro e fala assim: vai trabalhar hoje na vinha. E ele falou assim: não quero, não estou afim. Mas depois mudou de ideia e foi. Chegou no próximo, e o próximo falou: sim senhor, conte comigo, vou estar lá na vinha. Mas aquele que diz não, ele não foi. E aí Jesus pergunta: qual dos 2 fez a vontade do Pai? O primeiro? Responderam eles. Jesus lhe disse: digo-lhes a verdade, os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de você no reino de Deus. Está falando da hipocrisia religiosa. Os fariseus apontavam muito o dedo para os publicanos, né, para as prostitutas, aquelas pessoas que viviam à margem da sociedade, mas eles eram pessoas que viviam na prática do pecado, pessoas ambiciosas, egoístas, que só pensavam nos seus próprios interesses. Então Jesus ele vem falando aqui através dessa parábola para mostrar a eles essa realidade do que eles viviam. E aí ele fala aqui no versículo
32. Porque João veio para lhe mostrar o caminho da justiça, e vocês não creram nele. Mas os publicanos e as prostitutas creram, e mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram, nem creram nele, ou seja, nem creram em João Batista. E ele então fala uma outra parábola, e essa parábola é a respeito de um proprietário de terras que ele tem uma vinha e ele colocou uma cerca ao redor dessa vinha, cavou um tanque para prensar as uvas e construiu uma torre. Depois arrendou a vinha a alguns lavradores e foi fazer uma viagem. Aproximando-se a época da colheita enviou seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe pertenciam. O que aqueles lavradores fizeram? Pegaram os servos, pancaram e mataram e apedrejaram o terceiro. Então ele enviou um maior de servos e aconteceu a mesma coisa. Então aquele dono da vinha pensou o seguinte: se eu enviar o meu filho, eles vão ter temor, eles vão respeitar o meu filho, não vão fazer isso igual fizeram com os meus servos. Mas eles fizeram a mesma coisa, né? Mataram o filho, o herdeiro, né? E eles ainda falaram assim: este é o herdeiro, venham, vamos matar e tomar a sua herança. Ou seja, além de matar o herdeiro do dono da vinha, queriam tomar a sua herança. E aí no versículo 40 Jesus fala: portanto, quando vier o dono da vinha, o que fará aqueles lavradores? Responderam eles: matará de modo horrível esses perversos e arrendará a vinha a outros lavradores, que lhe deem a sua parte no tempo da colheita. Jesus lhes disse: vocês nunca leram as Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Portanto, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado um povo que dê os frutos do reino. O Senhor, diversas vezes, ele fala que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam, né? Nós vamos ver isso lá em João, né? Evangelho de João, capítulo 1. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Essa vinha que ele estava falando é o reino de Deus. Esse dono da vinha é o próprio Deus. Ele enviou os profetas, ele enviou as pessoas anunciando o caminho da salvação, o caminho da mudança. E o que os lavradores fizeram? Mataram os profetas, mataram essas pessoas que foram enviadas. Então, ele envia Jesus para resolver de uma vez por toda o pecado da humanidade. E os lavradores pegam Jesus também e o matam. Mas quando o dono da vinha vier, ele vai vir como juiz, ele vai vir como aquele que vai julgar todo pecado, toda injustiça e toda iniquidade. Amém? Jesus, ele não é apenas mais um profeta, ele é o único herdeiro cuja morte selou a aliança eterna entre Deus e o ser humano. A sua crucificação foi fora da vinha, né? Ele foi tirado ali de Jerusalém, foi tirado e foi levado para um lugar chamado Gólgota, né? O lugar da caveira, mostrando para cumprir também a profecia de que Jesus sofreria fora do acampamento. Amém? Finalizando, vamos ler Salmo 25, do verso 1 ao verso 11. Esse salmo ele é uma oração de Davi, e nessa oração Davi expressa sua total dependência de Deus. Ele se rasga, né? Ele abre o seu coração, ele não apenas estende a sua mão, mas ele deposita a sua alma diante de Deus. E Davi, nessa oração, ele não apela a Deus, né, sobre os seus méritos, sobre as suas conquistas,
mas ele recorda a compaixão divina e ele suplica que Deus não se lembre dos seus pecados passados. Vamos ler? O verso 1 diz: A ti, Senhor, elevo a minha alma. O verso 4: Mostra-me, Senhor, os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas. Guia-me com a tua verdade e ensina-me, pois tu és Deus, meu Salvador, e a minha esperança está em ti o tempo todo. Lembra-te, Senhor, da tua compaixão e da tua misericórdia, que tem mostrado desde a antiguidade. Não te lembres dos pecados e transgressões da minha juventude, conforme a tua misericórdia. Lembra-te de mim, pois tu, Senhor, és bom. E ele finaliza aqui esse salmo, aqui no verso 11, né? Finaliza o salmo aqui, finalizando o verso 11, ele diz: Por amor do teu nome, Senhor, perdoa o meu pecado, que é tão grande. Então a gente vê aqui a entrega, a forma que Davi ele se rasga diante de Deus. Não é à toa que Davi é conhecido, né, como o homem segundo o coração de Deus, pela essa capacidade de arrepender, de se lançar na presença de Deus com um arrependimento genuíno, né? Um arrependimento sincero. Ele tem essa postura, né? Ele entrega-se completamente. Ele suplica a Deus, né? Dizendo: olha, não lembres do meu pecado, mas lembra-te de mim conforme a tua misericórdia. E é algo que nós temos que sempre falar com o Senhor, né? Nas nossas orações, nós temos que todo dia pedir perdão pelos nossos pecados, né? E falar: Senhor, não lembre do meu tempo de ignorância, não lembre das minhas falhas, mas tenha misericórdia. Algo que tem que estar sempre em nossos corações é o arrependimento genuíno. Nas nossas orações temos esse momento de contrição, de dizermos ao Senhor o quanto falhamos, o quanto erramos, o quanto deixamos de fazer a sua vontade, os pensamentos impuros que tivemos, as palavras maliciosas que saíram da nossa boca, enfim, as palavras torpes, aquilo que o nosso coração está sempre inclinado, né, para pecar, para errar. Mas nós devemos clamar ao Senhor e falar: Senhor, perdoa-me, perdoa o meu pecado que é tão grande, por amor do teu nome. Então, que nós venhamos aprender com o salmista Davi sobre essa sinceridade de coração. Amém? Tudo isso que lemos aqui, queridos, desde Êxodo, vai apontar para Cristo. Jesus, ele é o verdadeiro tabernáculo onde Deus habita com os homens. Ele é a arca da aliança que contém a lei perfeitamente cumprida. Ele é a tampa do propiciatório, onde o sangue foi derramado para cobrir nossos pecados. Ele é o véu rasgado que abre o caminho para o Santíssimo Lugar. Ele é o filho enviado à vinha que foi rejeitado pelos lavradores. Ele é a pedra angular sobre a qual a igreja é edificada. E ele é a resposta ao clamor de Davi. Por amor do teu nome, perdoa o meu pecado, que é tão grande. Pois seu nome, o nome de Jesus, é sobre nós, e o seu sangue cobre os nossos pecados. Essa é a certeza que nós temos, é a convicção que nós temos. Que essa palavra vá de encontro ao seu coração neste dia, gerando arrependimento e entendendo que você não é perfeito, mas que você pode lançar em Jesus os seus pecados, as suas transgressões,
aquilo que te afasta de Deus, as acusações do inimigo, a sua natureza pecaminosa tem que ser lançada diante de Jesus, porque Ele é aquele que cobre os nossos pecados, é aquele que nos purifica de todo pecado e de toda injustiça. Que Deus te abençoe, que você tenha um fim de semana extremamente abençoado, cheio da presença do Senhor. Continue firme nessa leitura, não desista. Nós vamos chegar ao final do ano com essa leitura. E não apenas para cumprirmos uma programação, um objetivo, mas para sermos homens e mulheres tementes a Deus, que vence o pecado e que se aproxima mais de Deus, que busca a santificação, que busca expressar a imagem e a semelhança de Deus. Não esqueça de curtir. Se você tem alguma dúvida ou queira fazer algum comentário, escreva aqui embaixo, tá bom? Se você não é inscrito, inscreva-se em nosso canal, clique aqui no sininho para que você receba a notificação dos próximos vídeos que estaremos postando. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Um forte abraço.